Sejam bem-vindos, homens. Sejam bem-vindas, mulheres. Hoje eu tô aqui. Hoje é o nosso episódio 6 do podcast Homens. E eu tô aqui com o Alisson Santana e o Jean Paco. Eles são empresários e são barbeiros. E a gente vai estar aqui trazendo vários assuntos dentro do assunto homem, né? E eu gostaria que vocês começassem se apresentando, falando quem são vocês, o que vocês fazem. Bom, eu sou o Alisson Santana, né? Tenho 28 anos, barbeiro, empresário, né? Tenho uma barbeira aqui na minha cidade, Marina. Atuo no ramo já há 6 anos, né? Bastante experiência na área, fiz bastante curso. Fiz curso fora do país, já percorri o Brasil aí afora também, atrás de conhecimento e para entregar uma qualidade boa, né? Para os meus clientes. E é isso. Tenho 2 filhos, casado e um mundo ainda para desbravar ainda. Com certeza. E você, Jean? Meu nome é Jean Paco, também sou barbeiro, tenho 12 anos já de profissão, comecei com 16 anos, sou da cidade de Tupã, sou pai também, tenho 28 anos também. Aí chega, certinho. E estamos aí na luta. E por que vocês escolheram essa profissão? Como surgiu essa profissão na vida de vocês? Cara, a minha parte, assim, é muito maluca, né? Tipo, eu sempre trabalhei como CLT, né? Então, sabe quando você trabalha pra alguém e você não sente aquele tesão, sabe? Você sabe que você não nasceu pra aquilo. Eu sempre já tive isso dentro de mim. Nunca me via trabalhando pros outros. E me incomodava bastante, porque você dava o sangue na empresa e o patrão não reconhecia, né? Ele nunca vai reconhecer, porque você tem que fazer o seu ali e já era, né? E eu sou cristão, então, tipo assim, eu orava, eu pedia pra Deus um discernimento, alguma coisa assim pra me guiar, né? Tipo, o que eu vou fazer da vida? Pra que eu nasci? Qual que é o meu sentido aqui, né? Na Terra, né? E, cara, foi incrível. Tipo, é bem longa a história, mas, assim, resumindo, né? Eu ganhei o curso, sabe? De pessoa que eu achava que não ia ter condição de pagar. Na época, você sair do CLT para entrar para empreender não é fácil. Então, no começo eu não ganhei dinheiro. Sair de uma coisa certa para uma coisa incerta, né? Então, tipo assim, eu fui mandado embora, falei, agora é a hora. E sempre vinha aquele negócio na minha cabeça, cortar cabelo, sabe? Acho que Deus sempre falava comigo, cortar cabelo. Eu acredito assim que aí eu falei, mano, eu vou meter a cara. Eu vou pra cima, agora eu fui mandado embora. Só que eu não tinha dinheiro pra fazer o curso. Só que tinha muito preconceito na minha época. Ele tem 12 anos, eu tenho 6. Então ele já deve ter sofrido isso que eu sofri. Na época não tinha curso de barbeiro. Tinha curso de cabeleireiro. Até então um amigo meu viu fazendo curso e falou assim, não vai virar. Aí você... Pô, que baque, né, meu? Tipo, o preconceito das pessoas em relação à profissão na época. Hoje não, hoje é moda, hoje todo mundo quer ser barbeiro, hoje eu dou curso, então hoje você vê muita gente que quer esse status, né? Então, tipo assim, eu quebrei muito o paradigma, né? Em relação a esse preconceito. Porque 90% ali das pessoas que cortavam o cabelo ali na vila onde eu morava, 90% eram homossexuais. Não tenho nada contra, respeito, né? Só que, tipo assim, eu não queria assimilar isso a mim. Porque profissão é profissão, não tem nada a ver com a opção sexual de ninguém. Mas foi bem difícil. Então, assim, até para me assumir publicamente que eu virei cabeleireiro, barbeiro, assim, foi difícil, né? Foi um processo bem doloroso para mim. Não foi fácil, não. Graças a Deus, tudo mudou, tendências mudaram, as coisas muito, assim, fluiu, né? Aí eu fiquei entre aquela dúvida, né? Porque o feminino, ele dá muito dinheiro, entendeu? O masculino era incerto, porque é uma coisa nova. O homem nem usava secador. Cara, homem não usava secador. Você ia fazer secar o cabelo do cliente, o cliente falava assim, não precisa, não. Você vê que já tinha aquele preconceito. E hoje, você vê homens
Acorda de manhã, seca cabelo, acorda o fio, que reclama, né? Fala, nossa, eu vou secar o cabelo, meus filhos acordam. Até alisa a barba. Compra chapinha pra barba, é creme, é isso e aquilo. E pra você ver como que mudou as coisas, né? Como que é legal. E a gente mexe com a imagem do homem, a gente mexe com a autoestima do homem. Se você faz um bom serviço, velho, já era, você conquista. Você conquista o cliente, você conquista a família do cliente, né? E eu acho muito bacana isso daí. Essa profissão ela é muito boa por conta disso daí. Essa proximidade, esse cuidado, essa confiança do cliente com você, né? E a minha história é mais ou menos isso aí, né? Então eu comecei assim, orando e Deus foi abrindo as portas, né? E hoje eu tô onde eu tô, cara, que acredito que foi Ele que me colocou ali, entendeu? Bacana, show. E você, Jean, como surgiu essa profissão na sua vida? É exatamente isso. A profissão surgiu na minha vida, eu nem escolhi ela. Quando eu era pequeno, né, minha mãe separou do meu pai e ela criava 5 filhos sozinha, né? A gente somos em 3 homens e 2 mulheres. E tinha, como que ela trabalhava sozinha, cara, então ficava complicado ela ter que ficar pagando corte de cabelo. E tinha questão escolar também, né? Questão tipo de piolho e tal. Nessa época sempre ter reclamação de, tem que cortar o cabelo, tem que isso, aquilo. Então as professoras sempre brigavam. Aí o que ela fez, né? Ao invés de pagar, ela foi nas Casas Bahia, né? Eu não lembro qual loja foi, mas comprou uma máquina bem, sabe? Bem fraquinha mesmo, bem doméstica. E foi e deixou. E como que eu sou o mais velho entre meus irmãos homens, ela falou, agora você corta o cabelo dos seus irmãos, passa a máquina e corta o seu também, tá? Assim, a mãe não precisa pagar. Pô, eu super entendi na época. Só que igual a minha história, tinha muito no bairro onde eu morava. Então, era um cara de muitos amigos. Então, minha casa estava sempre lotada de amigos. E um dia a gente jogando bola, acredito que foi em 2009, no primeiro contato. O tempo que o Neymar fez um moicano e aquela época, né? Ia ter uma interclasse. E todo mundo, vou cortar um moicano. E a gente foi numa senhora cortar cabelo lá no bairro. Porém, ela fez o corte torto, assim. Porque ela não sabia, né? Ela era cabeleireira, cortava mais cabelo. A especialidade dela era o feminino. E na outra vez ia ter um outro campeonato. Aí falei, e agora? Eu lembrei da maquininha que eu tinha. Falei, eu tenho uma máquina em casa. Se vocês quiserem, eu posso tentar. Pois eu fiz, sabe? Eu queria acertar aquele corte. E foi legal. Aí, como que eu morei um tempo em Campinas, eu lembro do acabamento feito na navalha lá, tal, na gilete, né? Aí algumas pessoas faziam com a gilete na mão. E eu tentei fazer uma estrela na cabeça de um amigo meu, assim, na lateral. E como eu era bom de desenho, e a estrela acabou sobressaindo sobre o corte. O corte não tava legal, mas a estrela, sabe? Todo mundo que olhava queria imaginar como que você conseguiu fazer isso. Porque na época, igual você falou, na época a gente não encontrava conteúdo sobre barbearia na internet. Não tinha nada, não tinha nem em quem se espelhar, sabe? Pô, em quem eu vou me espelhar? Não tinha, porque igual ele falou, a maioria das pessoas da área eram mulheres. Não tinha referência. Falar, pô, tipo, dá pra viver disso. Então, eu fiz esse desenho e começou um monte de molecada. Amigo meu, eu quero fazer também, eu quero fazer também. E os mais velhos da vila, o bairro que eu morava era um bairro bem complicado, né? Então, muitas pessoas entravam e saíam da cadeia. Então, na cadeia, eles tinham um estilo de corte lá, que eles usam a lâmina do Presto Barba, no pente, e com aquilo também eles conseguem fazer os detalhes, os risquinhos. E eles saíam, você consegue fazer isso, isso. Então, tudo que eles pediam, eu ia fazendo. E eles davam dinheiro pra mim. Eu falava, não, mas eu não cobro, não sou barbeiro. Né? Foi onde que entrou barbeiro, que desde o início, então, já me chamaram de barbeiro. Por quê? Por eu ter conhecimento de muitas pessoas que estavam presas, ter muito contato com essas pessoas. Então, se você falasse se você era cabeleireiro, aí entrava o preconceito que ele falou. Pô, mas cabeleireiro tem diferença. Barbeiro só corta de homem. Na cadeia, tem os barbeiros da cadeia. Então, tipo, eu tinha sempre essa separação já. E, de fato, tinha muito esse preconceito. E eu comecei a cortar dessas pessoas, assim, que eram envolvidas com o tráfico e tudo. E eles começaram a trazer cliente. Falou, você vai lá, o moleque, né? Ele saía pros bailes dele, falava, o moleque vai cortar o seu cabelo,
Só que ele não vai querer cobrar, mas você dá dinheiro pra ele, tá? A família dele é difícil, a mãe dele trabalha pra caramba. Você tem que honrar ele, né, com R$ 5 pelo menos. Aí começou, Márcio, todo dia a gente batendo palma lá. E eu era vagabundo, eu nem gostava de trabalhar. Por isso que eu falo que isso daí me achou. Né? Porque eu não vejo a barbearia como trabalho. Eu não gosto até hoje. Aí esses caras batiam a palma lá, tem como você cortar meu cabelo? Preciso ir num baile. E foram que eles iam pagando pra mim. Aí isso daí espalhou na cidade toda. Em pouco menos de 3 meses, assim, eu cortava mais de 15 cabelos por dia. Então, assim que começou, sabe? Aí a minha mãe ficava cobrando, filho, você precisa trabalhar, ajudar a mãe. Na minha cabeça eu não queria trabalhar, eu não me enxergava eu trabalhando. Pô, eu falei, eu tô passando o dia inteiro cortando cabelo. Aí eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, agora eu sou barbeiro. Ela falou, mas tem certeza disso? Eu falei, tenho, eu sou barbeiro. Não, mas tem certeza? Nem minha mãe conseguia ver isso como profissão. Na verdade, ninguém via isso como uma profissão. E hoje você é um dos mais Nem reconhecidos tinha, na na verdade. cidade, né? Hoje lá em Tupã, né, eu sou um dos que começou, né, com esses cortes de degradê, porque não tinha na minha época. Né? Eu tinha um pouco assim, o que eu pude oferecer para Tupã era um pouco do que eu via em Campinas, porque Campinas já era mais avançado. Sim. Então eu pude levar isso. E de início, tipo, sofri muito preconceito, a questão dos riscos. Então tinha uma separação de público. Tipo, se você usasse corte muito raspado, degradê, então eles poderia ser julgado. Na época, hoje não mais. Ou fizesse um risquinho, era como se fosse a divisão da água e o vinho, sabe? Pô, vi um menino com risco na cabeça. Então, basicamente foi isso que aconteceu. Então, por falta de opção, eu acabei virando barbeiro. E hoje eu amo essa profissão. Show de bola. Eu posso? Claro, à vontade. Esse negócio do risquinho aí, eu comecei na vila também. E muito que ele viveu, eu vivi também. Traficante, né? Cortar cabelo na jota, né? Que é a linguagem da cadeia, né? Que é o pente na navalha. E eu fui aprendendo também assim, porque não tinha curso, né? Como tava começando, não tinha curso. Então a gente tinha aprendendo assim, no YouTube, o que tinha. Ia ralando ali, batendo cabeça. E uma vez eu cortei o cabelo de uma criança lá e fiz o risquinho, aí a mãe chegou. Sabe aquelas mulheres religiosas? Não, mas risquinho é coisa de bandido. E tava cheio de gente lá no salão. Aí ela viu que ela falou, merda, né? Aí ela tentou consertar, mas já tinha feito a cagada, né? Meu, é preconceito. Um risco não define quem você é, né? Eu acho isso... Eu fiquei mal por ela. Nem o risquinho e nem a profissão. Nem a profissão. Nenhuma profissão, exatamente. né? Mas bom, é isso aí. Mas Você vê, né? se a gente voltasse para a realidade de Tupã, há 12 anos atrás, era algo muito diferente, cara. Porque, de fato, os risquinhos... Onde o público de Tupã via risquinho? Em filme, que falasse de comunidade, favela, bandido, e nos bandidos tava o risquinho. Então, você não viu a pessoa que trabalhava com um risquinho. Pra época, hoje não. Hoje você vê... Tô falando há 12, 15 anos atrás. Então, de fato, tipo assim, então você chegava nas novelas, tinha, o traficante lá era principalmente negro, com risquinho na cabeça, e ele morreu, entendeu? Entendi. Então, tipo, com o passar dos anos, eu acho que logo em 2000 comecei em 2009, assim, mexer. Eu acho que em 2014 já tinha quebrado tudo isso. A questão do degradê, quando eu comecei a fazer... Eu lembro, tipo, os jovens, os adolescentes, eles usavam muito boné. Era uma época que usava muito boné pra tudo, pra tudo, pra tudo. E eu lembro que quando eu comecei a fazer esses cortes de cabelo, a minha dificuldade de falar assim, posso passar 2 na lateral? Porque a 2 pra eles era um corte muito raspado. Dá 2, aí falava, fazer uma 0. Eu lembro quando eu cheguei de Campinas, eu cheguei com um corte com degradê mesmo, raspado, assim. Todo mundo ficou impressionado, assim. Falou, só viu, assim, em Tupã, né, falando da realidade de Tupã. Eu só vi o Will Smith com o cabelo assim, não sei, então todo mundo ficou, sabe, empolgado. E as pessoas que tinham trabalho fixo, né, que era assalariado, eles tinham medo de fazer o que o patrão ia pensar. Tipo, meu patrão não vai gostar. Então tinha essa discriminação. É igual a tatuagem também, né? Hoje a empresa aceita. Sim. E tem que aceitar, porque tá escasso. Hoje eu vejo como outra realidade. Inclusive, quem passa em concurso público também, né? Sim. Quem tem
quem é funcionário público, né? Antigamente eu lembro que tinha cliente meu que passava maquiagem no corpo pra não É poder... Pra esconder. a Hoje as tatuagem. pessoas conseguiram provar. Igual você falou que risco, que tatuagem não define caráter. Mas demorou muito tempo pra isso. Uhum. E Entendeu? barba Muito também, tempo. viu? Barba. Não Sim, vamos esquecer da barba, sim, que é sim. uma parte muito importante. Então, graças a Deus, Dentro essa das geração. empresas. Inclusive eu, né, lá alguns anos atrás, bem atrás, eu achava que barba era homens que não se cuidava, que não... Desleixo. Né, desleixado. Mas Hoje não. talvez, o que eu penso, que talvez na época que você achava isso, tinha muitas pessoas assim. Sim, Né? sim. Talvez na época, talvez os homens que tinham barba na época também não se cuidavam. E de fato, às vezes eram relaxados. Com certeza. Por isso que eu falo, cada época, né, igual a questão do risco, do preconceito, tinha gente até que tinha certa razão, até um ponto. Depois que entrou mesmo como esses cortes mais modernos, como algo moderno, que as pessoas queriam fazer e as empresas queriam barrar, eu lembro que as empresas barravam. Quem trabalhava Na no supermercado... Até na escola. Quem trabalhava em supermercado não poderia ter... A patroa falava assim, não pode ter corte degradê. Muito menos com risco. Tomar água. Eu lembro que na escola, eu estudei na Fundação Bradesco aqui de Marília, né? É uma baita de uma escola, ela é filantrópica, né? Uhum. Tipo, ela é sustentada pelo banco. Sim. Se eu não falar besteira, né? De fato, eu não sei, mas é de graça. É uma escola particular, mas ao mesmo tempo ela é de graça ao público carente. E lá tinha todo um... Você não podia... Eu, por exemplo, eu já tinha... Na época, eu lembro que eu cheguei na escola, eu tinha uns pelugem na cara, eles me fizeram rapar a barba. Me deram gilete e falou, não, se você entrar aqui com essa barba aí... Aí minha mãe foi lá, reclamou que... Falou, tem 2 pelos na cara, sabe? Aquelas pelugens de criança, de moleque de 15, 16 anos. Mas era bem rígido esse negócio de barba. Hoje, até os professores, eu tendo até professor lá da escola hoje com barba. Falei, graças a Deus, né? Não sei qual é a palavra certa, mas tiraram, né, esse tabu aí de barba, né? Então é bem legal. Como as coisas têm mudado, graças a Deus, né? E o público de vocês é 100% homens ou vocês atendem mulheres também? Eu atendo mulher. Atende mulher? Eu também. Hoje em dia, não dá pra você definir o que é o corte masculino e o que é o feminino. Sim. Aham. Isso, é verdade. Porque a gente atende... esses dias eu atendi uma mulher, ela rodou São Paulo inteiro lá. Ela foi lá com um corte. E na vila eu mexia com o feminino também, então... Ela falou que morou a vida inteira em São Paulo e ela não acertava alguém que cortava o cabelo dela do jeito que ela queria. Aí ela mostrou a foto, aí já começou a me dar tremedeira, né? Falei assim, cara... Falei, ó, eu posso... Fui bem sincero pra ela. Falei assim, eu sei mais ou menos como funciona esse corte. Mas faz tanto tempo que eu não faço, não sei se eu vou acertar. Né? Eu fiz no começo, né? Cara, ela gostou, de verdade. Ficou bem parecido. Eu fiquei mó feliz... Porque eu consegui, como fala, a palavra certa, projetar aquilo, sabe? Tipo, peguei aquilo lá, o conhecimento que eu tinha, né? E eu fiz curso de tesoura em Londres, né? Na melhor academia que tem hoje no mundo, tá lá, cara. Tem a Menspa, tem a Tony Guy, né? Tem o que eu fui, que é a Menspa, né? E... Aí eu fui lá pra isso, porque não tinha muito conhecimento. Não tinha corte em tesoura voltada pra homem. Uhum. Só tinha padrão masculino. Entendeu? Eu falei, não, preciso entender como funciona. Porque tá vindo a tendência de cabelo grande agora, né? Já vem vindo, né, de uns tempos pra cá. Então eu falei, cara, eu preciso me posicionar. Porque se eu não me posicionar, eu vou ficar pra trás. Né? E a tendência, ela muda. Então... E a gente, lógico, tem público pra tudo. Então, eu sabia mais ou menos o público que eu queria seguir, a minha linha, né? Então, na vila era uma coisa. Quando eu já vim mais pro centro, já era outra. Porque aí eu mudo o público totalmente, né? E falei, cara, eu preciso seguir isso aqui. Eu preciso suprir essa demanda aqui, né? E até então, cara, hoje é difícil ver profissional que sabe mexer em cabelo longo. É difícil. Vai lá, cliente de cabelo longo, e é muito difícil... cortar, todo mundo pode cortar, mas você acertar o corte, pra dar um encaixe legal, é difícil.
né? Então, por isso que eu falei, cara, eu preciso saber disso aí. É interessante essa questão de que a gente vê que não tem mesmo gênero, não tem homem, não tem mulher. Não. Não tem corte de homem, não tem corte de mulher, né? A gente tem homem com cabelo comprido, tem mulher com cabelo curto e E essa da mulher que eu falei, sexo, essa né? mulher que eu falei pra você, eu adaptei, na verdade. Uhum. Porque é de cabelo a cabelo. Por mais que ela mostre uma foto, numa foto não condiz nada, não quer dizer nada, porque a realidade é outra. É o cabelo, é a textura, Sim. a espessura do fio. Aham. Muito isso conta. Se vai espetar, não vai, ela tem um cabelo meio japonês. Deu um trabalho, mas assim, consegui entregar um bom trabalho. Ainda levou uma pomada ainda. Aí. Já consegui fazer uma venda. Como que tá a questão dos clientes homens no sentido de ser exigente? Como que eles estão hoje? Olha, eu vejo assim, né, com o avanço, né, da barbearia, hoje eu acho que eles não são tão exigentes, porque quase todo mundo consegue entregar o que eles pedem. Porque todo mundo entende hoje, né? Eu acho que a maioria dos barbeiros hoje já entra. Se você for fazer um curso, não tem mais o corte moderno. Já criou um padrão também. Já né? criou um padrão, então é muito fácil. Né, é tudo muito igual hoje. Então não tem como ele exigir muito, porque todo mundo sabe fazer o mesmo trabalho. Mas, né? mas você tem cliente chato, aquele que esse lado ficou um pouquinho maior do que esse daqui. Sempre tem, né? Tem uns caras que... Nossa, eu tenho muito, viu? Fora da casinha, tem uns caras que eu não sei. Falta pegar a máquina da sua mãe e te ensinar. Não, eu tenho sorte. Mas eu gosto, tá? Eu não tô cuspindo no prato, não. Mas eu gosto desse desafio. Porque, de verdade, o que me ensinou a ser um bom profissional é o meu cliente. Porque, igual eu falei da mulher, eles querem aquilo, entendeu? E ninguém melhor que o próprio cliente conhece o próprio cabelo dele. Né? Então ele sabe o que incomoda ele. E todo barbeiro que entra na minha barbearia, eu falo, gente, não faz o que você quer. Faça o que o cliente quer. Ele sabe, querendo ou não, ele sabe o que incomoda. Se ele tá indo ali porque ele não gostou do outro, vê o que o outro errou para você acertar. Porque aí fica fácil fidelizar o cliente. Né? Sim. Então, tipo assim, ele sabe o caimento do cabelo dele, ele sabe o jeito que ele penteia. Às vezes o cara faz um monte de coisa, o cara chega no... Eu já vi cliente sair do salão, entrar no carro e baixar o penteado. Porque ele não quer aquilo. Você entendeu? Sim. Então não adianta você fazer o que você quer. Tem que fazer o que ele quer. Você precisa entregar aquilo que ele precisa, não o que você quer. Então eu vejo hoje a dificuldade do profissional é fazer o que ele quer e não o que o cliente realmente precisa. E eu acredito que é um trabalho, assim, difícil no sentido que o cabelo tá no nosso rosto, né? Se você fizer alguma coisa errada, dependendo, não tem nem conserto, né? Não. Assim, pra pessoa, porque às vezes tá certo pra vocês, mas não tá bom pra pessoa, né? Eu posso falar um acontecimento que aconteceu lá no Claro. salão? Olha que incrível isso aí. Eu falo assim, a gente tem que ponderar em tudo, né? Foi um menininho lá, a gente tinha, acho que na faixa de uns 16, 17 anos. A avó dele levou o cabelo dele pra cortar. Um barbeiro estava fazendo um teste lá, né? Ele tem experiência, já está há anos no mercado. Isso também não quer dizer nada. Ele foi, fez o corte e fez um acabamento que não era para ter feito. O corte ficou show de bola. Não tinha que reclamar. Mas ele fez uma coisa que o cara não pediu. Ele entrou no pezinho do cara aqui e o menino não pediu. Você acredita que ele ficou um mês sem sair de casa até o pezinho crescer? Nossa. A avó dele falou para mim lá no carro. Até liguei. Ainda graças a Deus que ela deu outra oportunidade para outro profissional cortar o cabelo. Mas eu fiquei doido. Falei, cara, como... Aí cheguei no barbeiro, falei, cara, como você faz isso? Não pode. Tem que tomar cuidado, você tem que perguntar se pode ou não pode. Se ele quer ou não quer. Não pode fazer o que você quer, lindão. Aí o cara meio que, sabe, entendeu ali. E eu acredito que ele melhorou, mas hoje ele não tá mais comigo. Mas você vê, o cara ficou um mês sem sair de casa. E como que isso mexe com o psicológico da pessoa? Sim, porque cada um tem seu trauma, né? Por exemplo, quando eu me olho no espelho, eu sei o que eu não gosto no meu cabelo, como vocês também. Acredito que vocês olham no espelho, algo chama a atenção de vocês que vocês não gostam. E aí vai mexer com aquilo, mas na verdade não é porque tá mexendo no nosso cabelo, às vezes tá mexendo com algo interno nosso também. Sim. Né? E por isso... É igual você falou, trauma, né? Tem muita gente que sofre, né? Assim, o barbeiro, eu falo que hoje ele veio pra dar vida
porque tudo era tradicional. Era 2, 3 do lado, em cima. Por exemplo, você ia viajar, você ia num evento, num casamento, você cortava umas 2, 3 semanas antes, porque aí o cabelo ia dar o corte certo. Aham. Mas todos os meus clientes eram assim. Não, eu vou cortar agora, porque daqui 2 semanas eu vou para um casamento, vou para isso, vou fazer aquilo, vou viajar, e o cabelo... E realmente era assim. Você cortava uns 2 semanas antes, depois o cabelo dava um encaixe, ficava legal. Hoje não. Hoje já muda. Hoje eu tenho, por exemplo, eu faço dia no noivo lá. Hoje o cara sai pronto. Sabe? Ele sai pronto com o corte perfeito ali, já vai celebrar. Né? Então mudou. Então a gente tem esse poder de levantar a pessoa e de derrubar. Então eu já vivenciei várias coisas assim dentro do meu salão e já vi coisas de fora acontecendo. Tipo, pessoas vinham no meu salão para consertar, às vezes, um serviço. Sim, porque vocês trabalham com a autoimagem da pessoa. E quando a gente fala em autoestima, dentro da autoestima tem a autoimagem, que é a gente gostar da nossa imagem. É a gente se ver no espelho e gostar. Né? E vocês estão mexendo com isso de cada pessoa, né? A autoimagem. E aí, por isso que entra esses que mais pra cá. Aqui ficou mais comprido, aqui ficou mais curto, porque esses daí entram até, por exemplo, podem até ser narcisistas, né? Porque aí a autoimagem é muito grande, muito importante para eles. Chega num grau assim de... Esses clientes é fácil, você faz o serviço, aí depois você fala, precisa tirar mais alguma coisa? Sempre tem. Aí ele vai no espelho, ele olha, tira aqui, aí eu vou ajustando, entendeu? Mas é simples, acho que é... Tem gente que não gosta, de verdade. Eu tenho um profissional que odeia cliente assim. Ele gosta de fazer o dele, mais ou menos ali, e já era. Mas tem cara que é detalhista. Eu gosto. Tem uns que já é da pessoa já, né? A pessoa quando... Não é só na barbearia, tem gente que é exigente em tudo. Tipo, em tudo. O Márcio conhece um, né? Sim, É toque. Vai lá. É toque. O cara, tipo, de ir lá na minha barbearia fazer a barba e voltar lá pra tirar um fio. Eu já vi isso. Já. Um fio. Você fala, mas... Pô, um fio do Mas bigode, eu falo a verdade, assim. se um fio também às vezes dá uma diferença, viu? Não, pior que no caso dele, não sabe? Não. Porque... Então é mas problema da esse pessoa um aí mesmo. a pessoa também pode tirar, né? Mas, tipo, é um fio que arrepiou no bigode, sabe? Aí você fala assim, pô, mas vou tirar esse, vai arrepiar outro. Não tem jeito. O fio do bigode, ele é mais grosso, né? Mas, enfim, então tem uns caras que é mais... Aí eu começo a olhar pra ele, eu vejo que não é comigo. A vida dele é assim, ele é exigente em tudo. Isso, Quando fantástico. quando se trata da imagem dele. Isso que você está falando, Paco, eu falando agora como terapeuta, né, a personalidade da pessoa, dentro da PNL existe uma premissa que fala assim, qualquer coisa, tudo. Então, como a gente é numa área da vida, a gente é em todas as áreas. Se ele é cri-cri, né, vamos dizer assim, cri-cri no cabelo, ele é cri-cri no trabalho, ele é cri-cri no relacionamento, ele é dessa forma em todos os lugares. Não falando cri-cri, mas assim, pode ser perfeccionista, né, e cada um tem a sua personalidade, mas realmente. E aí se a pessoa fala assim, não, mas na minha profissão eu não sou assim, então em algum dos lugares a pessoa mente ser outra pessoa. Mas nós somos a mesma pessoa em todas as áreas da nossa vida. Eu, com o passar do tempo, eu fui conhecendo amigos em comum, né? E as pessoas foram falando, tipo, o jeito dele, e não me incomoda em nada. Eu acho até engraçado isso, né? Mas as pessoas que convivem com ele desde quando criança dizem que é o jeito dele, do cara. E é bacana isso que vocês já conseguiram entender, porque tem uma personalidade que não consegue separar o que ela faz do que ela é. Então, por exemplo, uma pessoa que faz uma arte, ele não consegue separar a arte dele. Então, se eu chegar e criticar a arte dele, ele acredita que eu estou criticando ele, porque ele e a arte é a mesma coisa. E vocês não, vocês conseguem separar o que é o trabalho de vocês e o que são vocês. Então, se eu chegar e falar assim, olha, não ficou bom aqui, vocês conseguem entender que não é vocês que não são bons, é que a pessoa que não gostou, né, e quer que melhora. Mas tem personalidades que levam o trabalho para a pessoa. Tudo que você critica ou fala do trabalho, você está falando da pessoa. Né? Isso é muito ruim. E hoje, graças a Deus, eu só tenho um cliente assim. Graças a Deus. Que assunto que é mais falado lá
no salão de vocês, na empresa de vocês? Que os homens falam bastante assim. Que vocês ouvem mais. Vocês são Assunto em de quantos lá? homem. Não, eu sou sozinho. Você é sozinho? Então, eu já sou malévola lá, já, de jeito. Lá a gente tem que ponderar muito, de verdade. Porque lá somos em 6 barbeiros. E fora o rapaz do caixa, né? Que eu decidi optar por ser homem também. Por ter mais facilidade ali de ter mais contato com o cliente. Cara, é de tudo. Cara, de tudo. Desde traição, de história. A gente escuta muita história de situações. E, cara, ali pra mim é uma escola, de verdade. Eu aprendo muita coisa. Amadureci muito escutando cliente, vendo muitas situações. Você olha pra sua vida, você vê que às vezes sua vida não é ruim, né? Tipo, a sua vida até que é boa em comparação a algumas outras. E, assim, no meu ver, que é muito falado, mulher, dinheiro, fama, ostentação, né? Essas coisas, né? Que hoje tá em moda, em alta, né? Todo mundo ficar rico sem trabalhar. Crescer, ficar milionário, ter um carrão, ter mulheres. Eu vejo assim que principalmente essa geração agora que tá vindo, me preocupa um pouco, cara, de verdade. Eu não sei vocês, mas eu vejo ali no salão. Tem muitos daí, ostentação, de ter dinheiro, de tentar provar alguma coisa para alguém. Isso, é o que eu ia falar, realmente. Porque muitas vezes essa ostentação, o externo, é para não deixar ver o interno, né? Às vezes a pessoa se sente pequena, às vezes a pessoa ela não gosta dela, então ela cria um status, ela cria uma personalidade para esconder essa fraqueza dela, esse fracasso dela, mas não que ela seja assim, mas que ela acha que ela é assim, né? E aí eu vejo muito essa ostentação, pessoas buscando para esconder alguma coisa, né? E o Paco, que atende, acho que mais sozinho, né, Paco? Você também é um terapeuta? Você ouve Sim, bastante, sim. bastante histórias das Meu pessoas. Deus do céu. E o o lado positivo de trabalhar sozinho é esse, né? Que você tem a privacidade. Então você acaba ouvindo, o cara acaba se abrindo mais com você. E eu escolhi um ambiente para eu trabalhar, né? Então, como que é o ambiente meu? É louvor, né? Música, falando de coisas boas o dia inteiro. Então, já não... Quando o ambiente é assim, né, eu não vendo bebida alcoólica também, eu não coloco... Né, ali na minha barbearia, onde o cara entra e se depara com outra realidade. Ele vai esquecer do trabalho, vai esquecer do problema, vai chegar ali e vai entrar em outro ambiente, outra atmosfera. É isso que eu procuro oferecer. Então, com isso, com o tempo, né, cara, hoje eu posso falar, eu não tenho clientes, eu tenho amigos que contam segredos para mim. Uhum. Então, eu guardo segredos de muitas pessoas lá. Então, não fala, né, não falo de traição, não falam... Cara, a gente só fala de coisas boas, né? E eu também aprendo muito. A barbearia, para mim, é uma escola, meu Deus do céu. E quando eu tenho a oportunidade de poder falar minha opinião e poder ajudar, é com muito amor, sabe, no coração que eu faço isso. E é um dos motivos de eu permanecer na profissão, é esse. De aprender, em pouco tempo, eu olhar para o meu cliente, não ver ele mais como um cliente, mas sim como um amigo. E eu posso falar, e né, até de você também, Márcio. Em pouco tempo a gente virou amigo. Né? Igual você, quase todos os clientes são assim, cara. Tipo, coisa assim eu comentar, né? De eu confiar a ele alguns segredos da minha vida, né? Porque ele confiou a mim também. Uhum. E logo de imediato a pessoa ir fazer algo que talvez para o cliente é algo pequeno, mas para mim mudou a trajetória da minha vida, né? Igual quando eu mudei de barbearia, que eu não tinha condições, minha esposa estava grávida, minha filha estava nascendo. Eu arrisquei tudo que eu tinha, né? O pouco que eu tinha, né? No momento mais difícil da minha vida, né? No momento que eu não poderia fazer aquilo, e fiz, né? E eu comecei a pedir para Deus, né? Uma saída e querer entender, né? O propósito de tudo aquilo,
Aí tinha a questão da barbearia ser toda de blindex, né? A parte, então já não poderia trabalhar de manhã porque pegaria o sol ali na barbearia inteira. E eu lembro como se fosse ontem, eu tava orando, pedindo para Deus, eu falei, Senhor, qual que é o mistério dessa vez? O que tá acontecendo? Minha barbearia tava linda, mas eu não tinha condições de fazer o acabamento. E eu lembro que eu comentei com o Márcio, eu falei, Márcio, né, eu quero fazer, eu contava para todo mundo o meu sonho que eu queria naquela barbearia. E eu lembro que o Márcio foi, pediu para os meninos ir lá, mediu uns negócios lá. Eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, né? Aí eles mediram lá os blindex, que era muito blindex, né, Marcos? Era uma parede inteira, assim, era tudo transparente, cara. E aquilo era um sonho muito distante. Tipo, eu teria que filmar tudo aquilo ali, adesivar, era algo muito fora da minha realidade. Pelo menos para aquele período, né? Eu comentei com o Márcio, eu lembro que os meninos, os profissionais da área foram lá, mediram tudo. E eu falei, cara... Ele falou, o Márcio mandou eu vir aqui. Eu falei, tudo bem. Aí eu falei assim pra eles, depois você me passa o orçamento, né? Eu acho que o Márcio achou que eu não tinha um contato dos profissionais, deve ter pedido pra eles virem aqui, né? Aí ele falou, não, o Márcio falou que... Nossa, eu até me emociono, cara, que é algo... Foi um divisor de águas assim na minha vida. O Márcio falou assim que é pra... ver o dia que dá pra vir aqui, que ele vai pagar tudo, cara. Então, pra mim, tipo, eu tô falando uma coisa do Márcio, mas tem muitos clientes envolvidos no meu crescimento, porque eu tinha uma mentalidade. Eu vim de uma vida difícil, né? Na qual eu sonhava pequeno, não é porque eu queria, era a minha realidade de vida. Tipo, as pessoas me viam como grande profissional, mas entra a questão de complexo. Eu era muito complexado. Eu me sentia um cara pequeno, um cara que não poderia ser ninguém, porque eu não tinha pai, porque meu pai era viciado em crack. Todo mundo, quando eu morava na vila, todo mundo olhava para mim e falava, você é filho do Sidão? Então, em nenhum momento... não é questão nem de julgar. Eu me auto-julgava. Porque meu pai, quem conheceu meu pai fala que ele era um cara muito... gente boa, um cara bom. Só não conseguia ser isso dentro de casa. Né? Então, infelizmente, a visão que eu tenho do meu pai é de um homem agressivo, 3 horas da manhã, quase todo dia, expulsando a gente de casa, 5 filhos. E eu tinha 6 anos de idade, 7 anos de idade. Então, você vai falar aqui que eu lembro com 7 anos de idade, eu lembro disso, porque é algo... Né? Eu acredito que, para mim lembrar dessas coisas e não conseguir esquecer, então foi algo que me marcou muito. Aí eu olhava aquele momento difícil, tinha a questão também da minha esposa estar grávida, a dúvida se eu seria um bom pai, né? A dúvida também se meus clientes estavam gostando daquilo ali, e olhar para clientes, tipo, igual o Márcio, e ver o cara, sabe, como que ele era com os filhos dele. Então, tudo isso me confrontava, cara. Eu falava, mas será que eu vou ser igual a essas pessoas um dia? Embora, sabe, elas me ajudassem. Então, naquele momento que o Márcio me ajudou com isso, cara, ele mandou filmar tudo, colou um adesivo lá, cara. Oi, aquele dia lá, eu lembro que eu apaguei as luzes da minha barbearia e só chorava, agradecendo a Deus. Porque ali naquele momento, Márcio, eu já tinha realizado todos os meus sonhos. O que eu falo, o que passasse daquilo ali era sonhos de Deus. Porque eu já tinha realizado todos. Meu sonho era só construir uma família, porque com 17 anos de idade eu fui morar dentro de um salão, porque já não cabia mais eu, né, no tipo de vida que eu tinha. Então, a partir daquele momento que eu fui morar no salão e eu começar a sobreviver, e as pessoas me tratar como gente, eu nunca tinha entrado no supermercado, cara. Antes de completar meus 18 anos, eu nunca tinha entrado. Eu posso falar, eu nem sabia. Eu tinha vergonha. Então, eu poder entrar no supermercado, pessoas assim, empresários, pessoas vinham até mim. Então, eu não sei, sabe, eu não sabia como agradar eles. Então, eu me doava por inteiro, querendo agradar eles. Mas não era que eu era um bom profissional que estava fazendo isso pelaquela profissão. Era minha alma, sabe? Era meu eu querendo provar a todo momento para as pessoas que eu não era igual ao meu pai. Que eu era uma pessoa boa. Então, nisso, cara, a barbearia me mudou. Não falo de condições financeiras, eu falo como ser humano. Sim, isso é interessante porque o lugar onde a gente está é porque a gente precisa estar ali para crescer, né?
não só crescer como pessoa, mas crescer como espírito mesmo, né? E então a gente está onde a gente deve estar. Igual hoje, eu já mudei várias vezes de profissão. Hoje eu estou nesse mundo trabalhando com o público masculino porque eu estou evoluindo nesta área, né? Para mim, sexualidade é uma energia de vida, é essa energia que a gente tem para trabalhar, para se relacionar, para estar com os amigos, para estar aqui conversando. Eu estou usando a minha energia sexual, né? A gente usa para todas as áreas da vida. E quando eu estou nessa profissão, eu acredito que eu estou crescendo muito. Porque quando a gente é colocado nesse lugar, igual o meu lugar, eu que estudo, eu que vou atrás de entender, de compreender, para ensinar as pessoas, e aí eu falo disso com essa pessoa, eu falo a mesma coisa com essa pessoa, eu falo a mesma coisa com outra pessoa, e quem está mais aprendendo aqui sou eu. E a mesma coisa vocês buscam conhecimento, vocês vão lá, praticam, treinam, e vocês fazem numa pessoa, ouve essa pessoa, faz em outra pessoa, ouve outra pessoa. Quem mais está aprendendo dentro da profissão de vocês é vocês mesmos, né? Então a gente está onde a gente precisa estar para crescer. E quando aquilo não fizer mais sentido, nós vamos estar em outro lugar. E aí a gente acha que o emprego não deu certo, que esse empreendimento que eu criei não deu certo. Não é que não deu certo, é que não tem mais sentido pra gente. A gente precisa estar em outro lugar pra gente crescer uma outra área da nossa vida, né? Talvez no mesmo trabalho a gente fique lá anos e anos, porque tem muita coisa para aprender. Mas quando não faz mais sentido, a gente muda, né? Porque, na verdade, os lugares e as pessoas que fazem parte da nossa vida só estão ali porque nós precisamos delas, né? Elas que precisam da gente. É verdade. Qual que era a pergunta? A pergunta, eu vou fazer outra pergunta. Conta pra mim um caso assim, um caso drástico que aconteceu na sua profissão. Ou muito alegre. Drástico ou alegre. Cara, eu já vivi muita coisa. Nossa. É até complicado. Tipo assim, eu comecei também na vila, né? Lá também era igual ele, assim, louvor. Não tinha bebida também. Tinha uma visão diferente. Só que quando você começa a expandir, sua visão muda, né? E a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não mudar junto com a visão. O público muda, né? As cobranças mudam. Que nem eu tive que entender que quando eu trabalhava sozinho era eu, então não precisava, né, agradar todo mundo. Ali só entregava o meu serviço. Só que quando eu mudei e pus um lugar maior, mais aconchegante, mais bonito, investi numa estrutura bacana, a gente tem que começar. Eu comecei a ver diferente, né? Tipo, eu comecei a pôr uma cerveja, né? Já não gostava. Coloquei vários tipos de cerveja, café, essas coisas, né? O básico, né? E, por exemplo, na vila eu já vivi muita coisa, cara. Que hoje ali onde eu tô eu já não vivo. Eu já vivi, tipo assim, homem de chorar, de se abrir, de verdade. Eu até falava, meu Deus, que negócio doido é esse? E não foi uma, duas, foi muitas vezes. Filho, às vezes, de pastor. Às vezes o cara não via no pai dele e viu em mim algo que, naquele momento, era para ele era o suficiente, é o que ele precisava. Já vi situação do cara pedir oração, já vi cara se ajoelhar no chão e orar, tipo chorar. Já vi cara abrir o coração de falar das dificuldades dele. O cara era casado e chorava, sabe? Tipo, teve relações com um homem. E o cara se abriu comigo. Eu não vou falar, porque eu nem sei quem é a pessoa também, nem lembro mais. Se eu ver na rua também não vou saber. Mas para aquele momento, cara, ele precisava disso. Já vi situação do cara ir separar. Ele passar no meu salão para cortar o cabelo e ali a gente falando sobre perdão, sobre família. O cara falar, cara, eu tava indo me separar agora. Do nada me deu vontade de vir cortar o cabelo. Eu precisava, mas não era a hora agora. Eu vim antes aqui. E ele foi e se retratou com a esposa dele, cara. Foi muito incrível, velho, de verdade.
O cara depois veio agradecer. Um rapaz também que eu vi, eu fiquei meio assim, a gente tava falando sobre família também, ele começou a falar que acho que ele ficou acho que uns 15 anos sem conversar com a mãe dele. E eu comecei a falar de perdão, mas eu falei de situações que eu vivi também. Que minha família também não é tão simples assim. Todas as famílias, né? Cara, e eu passo até hoje poucas e boas, né? Eu tenho, meus irmãos hoje nem conversam comigo. Cara. Tipo, são bem distantes, né? E eu tento me aproximar, mas é bem difícil. Pai, mãe também. Respeito, tudo, amo eles, mas é bem distante. E ele começou a falar que ele não conversava com a mãe dele. Eu não lembro também o que aconteceu, mas ele não conversava com a mãe dele. Eu falei sobre perdão, ele começou a chorar. Mas ele chorava tanto, eu não sabia se eu cortava o cabelo do cara, se eu consolava o cara. Eu fiquei com medo de ter falado uma coisa que não era para ter falado. Aí terminei o corte, ele se conteve ali, o salão meio que tava vazio, aí ele se conteve ali e foi embora. Aí ele foi, depois de umas 2 semanas, uma semana, eu não lembro. Ele veio agradecer eu e falou, nossa, eu 15 anos sem conversar com a minha mãe e consegui liberar perdão. Ela fez alguma coisa pra ele. Eu não lembro. Cara, eu queria lembrar de verdade. Mas foi uma coisa, pra ele, deve ter sido muito grave. Porque eu consegui tocar na ferida dele ali, né? E ele se relutou. Ele falou que se relutou bastante pra ir lá conversar com ela, mas conseguiu. E sumiu. Nunca mais viu o cara. E sempre assim. Todas essas situações que aconteceu. Mas pra mim, uma situação mais assim doida que eu vivi dentro do salão, como eu falo, ele falou, eu vivi essa parte, eu deixava um louvorzinho lá, mas não para empurrar pro cliente que eu era cristão. Porque era uma forma de eu me sentir bem e me deixar firme. Porque você trabalhar 15, 16 horas por dia de pé não é fácil. Às vezes eu ia correr no banheiro e chorar, cara. Uhum. Sabe? Porque, velho, eu falava, mano, só um minutinho, preciso ir no banheiro. Eu falei, não, vai lá. Mas não ia mijar. Mano, eu jurava, sentava na privada e chorava. De dor na perna. E até então, minhas pernas hoje é tudo estourado. Tudo estourado. Aí vem esses barbeiros Nutella hoje aí, que quer fazer hora de almoço, dá até dó, viu? De verdade. Então eu aproveitei bem. Eu acho que eu ralei no começo muito. Eu acho que eu dou muito valor de onde eu vim, da vila. A vila me tornou o homem que eu sou hoje. Nesse dia eu tava tocando louvor. O cara pisou o pé no meu salão, assim, um senhor. Ele caiu no chão. Quem acredita, eu respeito. Quem não acredita também, quem vai ver isso aqui depois. O cara começou a se contorcer, mudar a voz. E falei, cara, que é isso aí? Tipo, eu via na igreja tudo, mas não achava que eu ia viver isso pessoalmente. O cara caiu endemoniado. E tinha outro rapaz lá que também era da igreja lá. Não sei, né, de fato, como que ele tava com Deus, mas enfim. Meu irmão tava lavando o carro e ele até assustou. Eu tive que fechar a cortina, porque ele tava fazendo uns barulhos meio doidos lá. E né, fechou a cortina lá e começou a orar. Aí o cara voltou ao normal. Começou a se debater, começou a quebrar as coisas. E, cara, foi muito incrível. Eu tremia de medo. Você trazendo esses assuntos, né, dos homens que contam as coisas pra vocês, você acha que os homens têm dificuldade, assim, de se abrir? Muito, muito. Homem é meio chucro, né? É. Então, acho que ali foi bem assim para quebrar isso aí. Eu já não consigo ali. Mas muitos falam. Hoje, ali no salão, por exemplo, é meio difícil porque tem cadeiras do meu lado. Mas eu vejo que as pessoas, elas tentam se abafar, elas falam baixo. Falam na vida delas. E eu respeito. Eu já vi muita coisa assim. Eu já abri olho de muita gente. Porque às vezes vem cliente falar mal de um, aí vai falar mal do outro. Aí você fala, cara... E o cara fala que é amigo do outro. Aí você fala, cara, que situação horrível. E você tá ali naquele meio, você não sabe o que você faz. Porque você vê que o cara é bom. Mas que ele errou. Mas o cara tem um coração bom. Aí você vê um cara que é amigo dele, que bate no peito do cara, fala que é amigo dele, falando mal dele. Sabe? Aí você fala, meu, que coisa, que ironia, né, velho? Mas eu já vivi muita coisa ali, de verdade. Você vê mais homens falando coisas pra se sobressair ou você vê mais homem realmente falando a sua intimidade? Alguns falam, mas outros escondem bastante. Tipo, maqueia muito. É porque tem Vergonha. uns que gostam de contar vantagem, né? Bastante também. Muitos, muitos. Eu tenho até medo às vezes. Porque
Tem gente que enche o seu ego. Sim. Que aí essas eu tenho medo. Pessoas que levantam a sua moral lá em cima. E te troca por tão pouco. Tipo, sabe? Eu tenho medo. Já não gosto de ter muito contato. Faço meu serviço, mas é poucas palavras. Você vê, não sei você, mas sabe quando você chega perto de uma pessoa que você vê aquela energia negativa? Sim. Cara, eu não consigo. Eu sou um cara astral. Eu gosto de conversar, gosto de dar risada, gosto Você falando nisso e voltando no seu assunto, porque hoje, cientificamente, né, isso não é religião, não é nada, nós somos, já está comprovado que somos energia, né? Nosso corpo é formado de energia. Nosso corpo, uma energia mais densa e nossa mente, uma energia mais sutil, né? Igual água congelada e água gás, né? Nossa mente. Inclusive, os nossos pensamentos, eles também são energia. Então, por exemplo, se eu estou pensando algo negativo, eu vibro, né? Eu faço ondas de energia desse meu negativo e aí eu começo a atrair tudo que é negativo. Por isso que tem aquela frase que quem canta, os males espanta. Porque quando eu começo a cantar, inclusive as músicas que você usa, que tem uma vibração mais sutil, né? Então, o que eu começo a vibrar? Esse tipo de onda e eu capto pessoas que estão na mesma onda, né? E aí você falou do perdão e é interessante a gente falar do perdão, que o perdão não é para outra pessoa. Por exemplo, quando eu te perdoo, não é porque eu tô fazendo um favor para você que tô te perdoando. Quem sou eu para te perdoar, entendeu? O perdão é para mim. Quando eu perdoo alguém, eu tô fazendo bem para mim, principalmente. Sabe o que eu falo para as pessoas? Quando alguém fala muito sobre isso aí, fulano fez isso, aquilo. Fala, cara, libera perdão. Porque quem fez mal? Foi a pessoa, não foi você. Você não precisa carregar um fardo que não é seu. Isso, e o que acontece? Porque aquilo fica no pensamento da pessoa. Aí, essa energia minha negativa com você fica fazendo eu ficar grudado com você, energeticamente. E quando eu perdoo, eu estou dizendo assim, eu libero a minha energia e você fica com o que você fez. Eu não faço parte do que você fez, né? Isso cabe a você, não a mim. Eu me perdoo, né? Nesse sentido. É interessante a gente entender que o perdão é mais pra gente do que pra pessoa que a gente perdoa, né? E aí, Paco, você tem alguma história assim interessante pra contar, feliz ou trágica? Trágica. Eu vou contar uma engraçada, que é melhor. Beleza. Teve um dia que eu tinha que fazer um dia dos noivos, né? Aí eu acho que era o noivo e mais os 8 padrinhos. Mas os caras eram muito da zoeira, Márcio. E tinha um padrinho que já era cliente meu, e ele era muito engraçado. Então ele ficou encarregado de organizar tudo. Ó, vou organizar, ó. Vai tal fulano, tal. A gente vai chegar. Vai 3 primeiro, depois vai se reunir todo mundo na sua barbearia, né? Depois do almoço. O noivo vai chegar por último e tal. Porque ele vai estar ocupado. Eu falei, tudo bem, aí, pô, corta um, corta outro, todo mundo faz o detalhe, faz o risquinho na cabeça. Faz o risquinho. Aí falou, eles, pô, mentiu pra mim, falou, porque combinamos com o noivo, todo mundo vai ficar, todos os padrinhos com risquinho, o noivo com risquinho, né? Eu falei, tudo bem, né? Aí foi, todo mundo cortou, aí chegou o noivo. Aí ele sentou na cadeira, o cara falou, risquinho também, né? Aí eu fiz o corte dele, tudo aí no final, fiz o detalhe, passando a navalha, o noivo falou, por que você tá fazendo? Eu falei, pô, risquinho, todo mundo fez, não tá combinado. Ele falou, você tá louco, minha sogra vai me matar. Por que eles fizeram isso? Porque a sogra dele odiava, falava que era corte de bandido. Eu olhei pra ele assim, eu falei, é nada. Que legal. Falei, nossa, ele nem se preocupou com a esposa, que o pai e a mãe, ele ficou preocupado com a sogra. sogra. Naquilo lá, eu fiquei muito constrangido, assim, com medo. Eu falei, e agora? Ele falou, não, esses caras aí é filha da mãe mesmo, deixa eu controlar. E aí o mais engraçado, né, que eles pediram que na minha barbearia tinha uma televisão. E quando eles chegassem, né, eu emprestasse a televisão e o home theater pra eles, e o sogro foi tudo. E eles pediram pra colocar um clipe lá no notebook pra televisão. E colocou um monte de foto, música de amigos. E na foto que tava o noivo, todas as fotos que tinha o noivo, tinha a ex do noivo também.
Então, tipo, eu fiz o risco, deixei os cara colocar foto né, do noivo com a ex, e o sogro ficou olhando assim, ó. Ficou doido. Nossa. Então, isso daí, pra mim, tipo, eu acho que na hora foi muito engraçado, sabe? Mas tem as questões trágicas também que vai Não tomar tem muito como. tempo. Olha, eu já vi vai tomar barbeiro muito que tempo. saiu da profissão porque de tanto problema dos outros. É, ué. Você acredita? Eu falo, mano, mas não é ruim isso. Mas eu já vi história de barbeiro que parou de cortar cabelo porque eu via tanta história ruim, tanto problema dos outros, e meio que se torna um psicólogo. Não tem como. Sim, mas aí tem que separar o que é meu e o que é seu. É. Eu sou terapeuta, eu consigo separar o que é da pessoa e o que é meu, né? Eu cuido do meu e eu tô aqui pra contribuir com o outro para que ele, dentro dele, ache uma saída ou algo para ele se curar, né? Não pegar a dor dele pra mim, né? Nesse sentido. Eu acho que isso que é legal da profissão, é isso. Porque a gente sempre tem algo para entregar. Principalmente nessa questão de ouvir a pessoa, a gente começa a se identificar com elas. Então, algumas vezes elas começam a contar algo que, puxa, na minha vida também é assim. E aí você acha que por ser parecido é a mesma coisa, mas não. Porque eu sou uma pessoa e minha família são outras pessoas. Então, não é a mesma coisa. É diferente. Não posso falar uma... Claro, fica à Desculpa, vontade. rapidão. Tem momentos que também emociona a gente também. Porque, tipo assim, quem que é o Alisson? Né? Tipo, eu não sou alguém extraordinário. Eu sou eu. Sou intenso, eu falo. Até pra minha esposa. Falo, eu sou intenso. Aguenta aí. E um cliente foi lá, desabafando, falando de um problema que ele estava passando. O filho dele vai se tornar jogador de futebol. E ele é vendedor. Certamente ele deve ganhar super bem. E o filho dele recebeu uma proposta. E aquilo tava queimando o coração dele de ir. Só que é outra cidade, o cara ia ter que se locomover a família. Ele já tá fazendo isso. Né? Ele tá hoje, a família dele tá em outra cidade, ele tá trabalhando aqui. Pro filho dele poder jogar bola. Só que ele recebeu outra proposta em outro estado. Muito mais longe. Então ele vai ter que mudar toda a vida dele. E ele tava assim, e esse é o maior problema. Mas ele quer muito, 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 muito mesmo. E eu falo que a vida se o barbeiro for um cara bom de papo, tiver algo para entregar, eu acho que eu ajudei ele muito. Porque ele saiu tão feliz agradecendo que eu acho que meu dia eu ganhei aquele dia, de verdade. O cara é muito mais velho que eu, ele tem uns 40 anos, se eu não me engano, falar besteira. Dentro da casa dos 40 aí, dos 30, os 40. E escutar um menino, né? Que eu tô vivendo ainda. Tem muita coisa para aprender. E eu fiz algumas perguntas para ele, porque às vezes não é falar o que você quer, é fazer perguntas, Sim. indagar, fazer a pessoa refletir. No mundo, E no mundo do coach, o que funciona são as perguntas, porque a resposta Tá dentro dela, da pessoa. E eu fiz algumas perguntas, falei para ele, aí no final eu falei, se você viver uma vida fazendo o que você quer, lá na frente você vai pagar um preço que você não quer. Você vai viver uma vida que você não quer viver ela. Agora, você viver uma vida que é precisa, você vai viver a vida que você merece. Na hora ele parou, aí ele ficou quieto, né? Aí daqui a pouco ele voltou, cara, você tem razão. E aquilo, tipo, me emocionou, sabe? Porque eu tô numa posição hoje que eu sou alvo, né? Você é alvo, querendo ou não, você é alvo. Você é líder, você é uma pessoa bem posicionada. Deixa eu só entender. Era ele que ia mudar de cidade porque ele que estava jogando ou o filho não, dele? o filho dele, é. E por que ele tem que ir atrás do filho dele? Porque o menino tem 10 anos. Que estrutura que um menino desse vai viver sozinho, entendeu? Ele precisa da família, ele precisa de uma casa para morar. Porque até então eles não pagam casa pro menino morar. Né? Ele só vai lá jogar bola e volta, né? Fica lá concentrado às vezes, mas volta. Não sei como funciona. Mas aí entra toda uma questão, né? É uma questão dele se locomover, porque ele vai ter que sair do serviço dele. Ele vai ter que ir a um outro serviço. Então ele já conseguiu chegar profissionalmente numa etapa boa. Mas se ele acredita tanto no filho dele, eu falei assim, o que tá no seu coração? Você tá queimando ou não tá? Você tá com muita dúvida? Não vai. Agora, se isso queima no seu coração, cara, vai para cima. Porque Deus fala com a gente assim, né? De uma forma, né? Direta ou não indireta. E uma forma direta é falar com nós. E a gente sabe quando é algo verdadeiro. Falei, cara, não adianta, por que não tentar? Né?
Se der certo. Se não der, pelo menos você tentou. Você vai ver uma vida lá na frente, você vai falar, poxa vida, pelo menos eu tentei. Sabe? E não vai se arrepender. E se deu certo? Aí já pensou ele dar certo, aí ele olha pra trás e fala, já pensou se eu não tivesse tentado? Se aquela dúvida tivesse parado, eu. E eu só fui ali e fiz... Aí no final, engraçado que no final ele foi, pagou, saiu, falou assim, cara, obrigado. Agradeceu, falou que eu ajudei ele muito. E falou que, tipo assim, o que vai fazer pra me levar embora? Eu falei, cara, estoura primeiro, né? Depois você pensa em mim. Mas eu nunca faço isso esperando algo em troca, né? Nada a ver, pô. Só fiz ali meu papel. Mas eu de verdade, eu fiquei muito emocionado. Eu faria mais perguntas. Eu faria tipo assim, ele tá investindo no filho de 10 anos dele porque ele acha que ele vai ser ele que vai prover a família depois? Ou o que ele tá vendo no filho? Na verdade, ele fala que filho o de filho 10 dele, anos. ele acredita muito no filho dele. Não é pela só questão financeira, mas ele acredita que o filho dele vai se dar bem na profissão. E qualquer um que se dá bem, realmente se dá bem. Né? Muda mesmo a vida financeira, Sim, não tem como. mas ele ou o filho dele? Ah, ele também, né? Porque isso é apostar no filho. E quando a gente aposta no filho, a gente coloca responsabilidade. E se eu coloco responsabilidade numa criança de 10 anos, isso pesa para ela. Não, ele não fala sobre isso, sobre dinheiro, entendi. essas coisas, não. Ele fala sobre mim, pra mim, sobre essas coisas. Aham, Ele não fala sobre ganhar dinheiro, não, nada disso. entendi. Porque então é incerto, não é nada certo. Ele fala assim que ele quer apostar no sonho, porque é o sonho da criança. Ele não colocou na cabeça dele, não foi uma coisa do pai, porque tem negócio do pai que Sim, quer. é isso Não, que eu você tô precisa ser questionando. jogador. Sim, é isso que eu tô questionando. Boa, boa. Por exemplo, algo que eu não fui, eu quero que o meu filho seja. Não. E aí eu fico fazendo com que meu filho vai realizar meu sonho. Mas eu realizo o meu sonho, meu filho realiza o sonho dele. Ele vai ser quem ele quer. Né? Não, ele fala muito sobre isso aí pra mim. Ele fala, não, meu filho gosta de verdade. Ele tem, então, não é muito bom nisso aí, não entende muita coisa. Uhum. Mas ele, tipo assim, a visão que ele passa pra mim é isso, né? Que ele tá investindo no sonho do filho dele. Ele fala, mesmo que não dê certo, Alisson, mas pelo menos eu tava ali com meu filho. Eu acreditei nele, sabe? Eu converso muito com ele sobre isso daí. E hoje você vê que pais têm essa cobrança. O filho tem que se dar bem na vida, tem que, principalmente como jogador, né? Mas eu também sou pai, tenho 3 filhos, né? E uma estrelinha no céu. Mas eu vejo assim, eu cuido do meu sonho. Eles vão cuidar do sonho deles. Claro que eu vou dar comida, eu vou dar um lar, mas eles que vão lutar pelos sonhos deles, não eu lutar pelos sonhos deles. Porque senão eu dou a vara, eu dou o peixe e depois não tem valor. Sim. Né? Então, e eu tenho os meus sonhos também, porque quando eu me coloco a realizar o sonho dos meus filhos, eu deixo o meu. Então, eu cuido dos meus. Eu estou aqui para realizar os meus sonhos e eu crescer. Mas, claro que como pai, eu tenho a função de estar atrás dos meus filhos, né? Dando apoio. Olha, eu estou aqui, eu te dou comida, eu te dou um lar, eu te dou... eu procuro te dar uns sentimentos positivos, né? Vou trabalhando essa área também sentimental, mas cada um corre atrás do seu sonho. Eu vejo assim. Né? Que nem eu falei pra ele assim, eu falei, você sabe que nem tem 10 anos, ninguém estoura com 10 anos, né? Eu falei assim, às vezes ele precisa passar por esse processo. Você tá sacrificando algo hoje. Então, talvez ele precisa passar por esse processo, ele precisa amadurecer em muitas coisas, ele vai amadurecer. Então, às vezes, se você não tentar, se está queimando no seu coração, se é isso que você quer, se você não tentar, talvez ele não vai amadurecer. Às vezes, ele precisa passar por algum processo. Eu falei, então, são questões. Né? Ele falou, realmente, ele precisa melhorar algumas coisas. Eu falei, todos nós, né? Então, tipo assim, talvez ele vá lá, talvez ali, naquele momento, ele não estoure, ele não se dê bem, mas ele aprende. E aí são oportunidades que na verdade, que apareceu, ele não criou, apareceu. Sim. Então ele estava questionando porque ele falou, era uma oportunidade muito boa. Uhum. E para quem entende desse meio termo de futebol aí, não é fácil. Oportunidade, às vezes, quando vem, você tem que abraçar. E você falou sobre isso aí, é verdade. Eu sonho meus sonhos, os meus filhos, que nem esses tempos atrás, a escola tem aquela mania de fazer o filho, que você quer ser? Aí ele
filha fala, eu quero ser policial. Eu falei, mas quem falou que você precisa ser policial? Por que você quer ser policial? Eu pergunto pros meus filhos. Eu gosto. Eu falei, calma, você é muito novo. Né? Isso pode mudar. Né? Então, eu acho que, né, igual aquela frase, né, que fala, né, tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes faz tempos fáceis. Tempos fáceis faz homens frágeis, né? E aí o ciclo continua. E homens frágeis faz tempos difíceis. Esses são nossos ciclos, né? E eu não quero que meu filho passe por isso, porque eu não vim de um berço. Eu não vim de uma família rica. Né? Então eu vou focar em mim. Vou dar todo o suporte que ele precisa, mas ele vai ter Porque você tem a função de pai. Isso. Né? Eu não posso empurrar meu filho. Né? Vou orientar, vou abrir o caminho. Falar, vou dar conselho. Sim. Mas sempre quem vai tomar a decisão vai ser ele. Uma hora ele vai ter que tomar decisões, né? Isso é importante. É isso que eu passo. Ele vai ser quem ele quer ser. Ele vai ser quem ele quiser e eu vou apoiar. Com certeza. Conta pra mim, Paco, algo gratificante no seu trabalho. Cara, eu vejo... eu vivo muitas coisas especiais, né? Meu Deus do céu, agora tem que escolher um. Márcio, ser bem sincero com você. Eu criei uns clientes assim, cara, que só deles aparecer ali, sabe, abrir meu coração agora, já é gratificante. A grande maioria ali, só deles estar ali. Tipo, então acordar todos os dias, igual eu falei, não gosto de trabalhar, não. Mas só de acordar e receber eles ali, quando eles aceitam, igual voltando a falar de energia, quando eles aceitam o ambiente que eu estou oferecendo para eles, que ele sai do mundo dele e entra no meu, sem reclamar, sem questionar o porquê daquilo, para mim já é muito gratificante, sabe? De deitar na minha cadeira e ver em mim uma pessoa que pode confiar para guardar seus segredos, para... Tem hora que eu fico olhando assim, parece um sonho, sabe? Parece que aquilo não é real. Tipo, você vê uma autoridade da cidade, pessoas que têm poder ali de influência, não só de influência, mas de autoridade mesmo. Confiar algo em mim, assim, porque é igual o Márcio falou, por causa daquela atmosfera formada. Sim. Porque, energia. Um exemplo, tá, que eu vou citar aqui agora. Eu fumei maconha 9 anos da minha vida. Então, eu fui criado no meio do funk, do rap, e as pessoas perguntam pra mim, pô, você gosta, já me perguntaram, ou você gosta de maconha? Agora, recentemente, eu falei, eu gosto. Então você fuma? Eu falei, não, eu não fumo. Eu gosto, mas eu não fumo. Porque quando eu volto da onde eu saí, do lugar que eu saí, se eu ficar muito tempo ali, Márcia, que é o mesmo tipo de música, o cheiro de maconha, começa a me dar vontade de fumar. Então, eu começo a sentir o mesmo desejo que eu sentia no passado. Então, eu acredito muito no ambiente, né? Sim. Agora, quando eu estou na minha casa, quando eu estou trabalhando, isso nem se passa na minha cabeça. Eu me sinto um cara forte, capaz de vencer esse tipo de tentação. Não só capaz, mas também capaz de ajudar o próximo. Mas quando eu saio desse ambiente, eu me sinto um cara muito vulnerável. Um cara frágil. Então, tipo, o que é mais gratificante pra mim é isso. Eu tá vencendo eu todos os dias. Uhum. Então, meu ambiente, ele é tão bom até nisso, porque ele me ajuda a vencer um vício que eu tenho, não que eu tinha, que esse vício ainda existe em mim. Sim, foi o que eu falei, que nós estamos no lugar que nós precisamos estar. Né? Exatamente. Se eu sair daquele lugar... um exemplo, se eu perder minha base, que é família, e sair daquilo ali, eu tenho certeza que eu vou, pensando pro lado ruim, negativo, eu tenho certeza que eu vou voltar a usar droga. Porque o que eu acredito, né, meu trabalho e minha família é muito maior do que eu fiz no passado. Então, esse ambiente, igual o Márcio falou, é o que me mantém, sabe, que é meu alicerce hoje. Uhum. Então, só pelo fato de estar vivendo isso, de ter vencido tudo
os vícios, de ter, sabe, ter me superado, né? E vem superando dia após dia, já faz o meu ambiente o melhor ambiente do mundo. Sim, Já faz e eu vamos acordar estar todos os aqui dias. nesse mundo até o último dia, até o último instante, Exatamente. crescendo. Né? Exatamente, é isso que eu penso. Outro assunto também que é bem falado também lá dentro da barbearia é sobre droga também. Drogas. Ixi, às vezes escuta cada história também. Voltando àquele, né? Aham. Que assunto que é falado? Mulher, droga, essas coisas, né? Bebida. A gente escuta muito, escuta histórias, né? Porque eu não vivo isso, então eu não posso falar. Eu só falo, mano, para com isso, não tá acrescentando nada na sua vida. Até a mesma pessoa fala, eu falo assim, porque tem gente que fala, nossa, eu não quero viver essa vida. Mas às vezes é influência, é o ambiente que ela tá. Só que aí, assim, dentro do meu trabalho, do meu entendimento, nós não podemos negar essa parte nossa. Então, por exemplo, se você... Né, vamos pegar os clientes aí. Se eles usam droga e eles acham que isso é errado e rejeitar isso é como se eles estivessem rejeitando uma parte deles. E aí eles nunca vão trabalhar esse assunto dentro deles. O que eu preciso fazer? Não rejeitar, eu preciso acolher, eu preciso abraçar. Não, eu uso droga, né? E tá bom, eu tô abraçando, isso faz parte de mim, isso é minha vida. Tá, mas aí agora que eu abracei, eu aceitei, aí eu começo a olhar com outros olhos. Hoje eu preciso disso? Ou não preciso disso? Hoje isso faz sentido para mim? E aí questionar. Porque aí quando você abraça e acolhe aquele lado sombra, né, aquele lado sombra nosso, a gente consegue ver. E aí a gente começa a fazer perguntas e analisar se aquilo faz sentido pra gente hoje, porque em outro tempo poderia ter feito sentido. E hoje não faz mais. E aí assim a gente consegue se libertar daquilo lá facilmente, mais fácil, né? Então não é rejeitar, é acolher, é abraçar. Igual eu trabalho com a masturbação, né? Todo mundo fala que se masturbar é feio, que não pode, que não sei o que lá. Mas acolhe, usa a masturbação para se autoconhecer. Para que eu faço isso? Para que me serve isso? E se questiona. E aí, naquele momento, você vai transformando o que você acha sobre aquilo para você largar ou para você acolher de uma forma mais saudável. Né? Então, a gente não pode rejeitar o nosso lado sombra. A gente tem que abraçar o nosso lado sombra. Igual a questão eu falei de eu ter usado 9 anos maconha, o porquê, o motivo de eu ter deixado de usar, né? Porque a consequência que gerava em mim. Então, eu acho que eu não tinha um bom aproveitamento. Então, por esse motivo que fez eu parar. Eu olhar e pensar, pô, tu tá fazendo regredir como ser humano. Eu conheço pessoas, amigo meu, que usa e continua sendo um ser humano incrível. Então, pra mim, como pessoa, assim, eu sinto... Não só isso, mas eu faço trabalho com a igreja, né? Que a gente vai ouvir as pessoas. A gente é tipo um psicólogo né, dessas pessoas que tem... Não só de que tem algum vício. A gente, por eu ter saído de lá, pelo meu jeito de vestir, por tudo, para as pessoas conhecerem a minha história em Tupã, eu tenho um pouco mais de facilidade de chegar e ouvir, entender. Aí entra onde o Márcio falou. Eu ouço muito. E para mim, é muito mais fácil, por quê? Essa questão. Quando eu cresci, na minha sala sempre teve uma menina que foi abusada. Ou um menino que foi abusado. Na minha sala sempre teve o pai, ou a criança que perdeu o pai cedo. Ou o pai era alcoólatra. Então, na minha sala sempre teve o exemplo de alguém que sofreu na vida, ou a criança que já matou outra. Então, eu sempre já convivi com isso. Pra mim foi uma escola. Então, quando eu chego lá, eu sei como chegar. Porque pra mim, eu cresci naquilo. Igual o Márcio falou, se eu tava ali, tinha um propósito. Sim. Eu já chego lá, pô, as pessoas confiam em mim. Você tem autoridade, né? Porque não existe certo e errado. Porque, por exemplo, naquele momento que você usava, isso fazia sentido para você. Exatamente. Tinha um propósito para você. Ou para fugir, ou para fazer bem, ou para alguma coisa, aquilo tinha um sentido positivo para você. Que hoje pode ser que não seja positivo, seja negativo. Então, não existe positivo e negativo, não existe certo e errado, bom e mal. Existe aquilo que nos faz bem e nos faz mal. Em determinado momento algo me faz bem, em determinado momento vai me fazer mal.
mas a gente tem que começar a olhar com os olhos da pessoa. Então, eu não posso te julgar, porque naquele momento isso era importante para você. E pronto, acabou. Ó, eu fui né? fazer um trabalho esses tempos num bairro que é considerado o pior bairro da cidade de Tupã. Fazer um trabalho andando, abordando as pessoas, numa avenida que é considerada a Avenida do Tráfico. Né? E fui lá parando as pessoas, né? Falando para elas sobre o que eu acredito, contando um pouco do meu testemunho, que ajudou a mudar a minha vida, que poderia servir para eles também. E a gente para ouvir a história das pessoas, tudo tem um porquê. Ah, a pessoa pode julgar, pô, o cara fica o dia inteiro vendendo droga ali, né? Porque não arruma um trabalho, um menino jovem, moço, né? Bonito e tal. Aí você sentar com a pessoa, você vai ouvir. Cara, a família é desestruturada. Teve um menino que olhou pra mim e falou, Paco, mas como que... Pô, falar é fácil, mas como que eu vou trabalhar, cara? Eu não tenho minha mãe pra cozinhar pra mim na hora do almoço, na janta. Como que eu vou fazer? Então, esse é um exemplo só que a gente usou. Você vai conversar com as meninas que é prostituta, sabe? Estão se prostituindo. Tipo, vai, ela não escolheu aquilo. Tem um porquê. Se a gente voltar lá no passado, tem um porquê. Né? Igual na nossa igreja, tem as meninas que fazem esse trabalho, conseguem encontrar o motivo. Não tem como você julgar. Então, graças a Deus, até mesmo a minha história, quando eu cheguei na igreja, né? Pessoas da igreja, eu falo assim, não membro, pessoas que estavam conhecendo a igreja, que tinham uma visão bem diferente, né, do de agora, não sabia avaliar, não sabia chegar nas pessoas, me olhava e me julgava como um cara mau. Eu era o cara que batia em mulher, eu era o traficante, eu era o briguento da rua, eu era... Mas chegou meu pastor que ele falou, não, deve ter algo de bom nesse menino. Ele viu meu coração. Ele olhou em mim, logo ele, né, sem me conhecer, só o jeito de andar, o jeito de só o meu comportamento assim, ele falou, esse moleque é cheio de complexo. E começou a me ganhar, conversar comigo, e ele não julgou no momento que eu fazia. Eu tava na igreja, no mesmo tempo usava minha droga, ao mesmo tempo, né, fazia minhas paradas erradas, e ele julgou meu coração, sempre falou, filho, questão é tipo, né, você tá fazendo isso, você pode vencer. Isso é o quê para você? É um obstáculo? Eu via como um obstáculo naquele momento. Você pode vencer. Vou te ensinar o caminho, você acredita nisso? Eu falei, eu acredito. Então, vamos vencer isso daí na fé. Então, as coisas que eu venci, foi tudo na fé. Com a ajuda do meu pastor, ele foi um discipulador para mim. Então, hoje, muito da minha mudança eu devo a ele. Porque ele me ensinou um caminho, sabe? Você não teve uma base também. Né? Sim, eu precisava de alguém, Márcio, que sentasse comigo, né? E não falasse assim, é complicado. Não, eu precisava de alguém que entendesse minhas dores. Sim. Sabe? Que não falar, mas, pô, isso daí, não, fica assim, não, isso daí passa. Eu tava cansado de ouvir aquilo. Eu precisava de alguém que entrasse no meu coração, sabe? E vasculhasse ali e me ajudasse a solucionar. E ninguém conseguia. Sim. Isso que você está falando, Paco, é dentro da PNL, da Programação Neurolinguística, e aí tem a hipnose, né? Eu trabalho com a hipnose ericksoniana. É interessante porque quando a gente vai trabalhar com uma pessoa, então faz de conta, o bandido que matou a tal pessoa. A gente trabalha com campos energéticos, então a gente coloca essa pessoa no campo da vítima para ela sentir o que a vítima estava sentindo e para ela ver da forma que ela está vendo. E a gente coloca essa pessoa no lugar do assassino, para ela sentir o lado positivo do assassino, por que ele matou a pessoa, e sentir os sentimentos, né, as emoções e sensações dessa pessoa. Porque aí quando a gente tira ela dessas posições e coloca ela numa terceira posição, ela consegue analisar sem preconceito, sem julgar, ela consegue ver de uma forma ampla e não num lugar só de julgamento. Isso é Dentro do que eu acredito também é bem semelhante a isso. Tipo assim, dentro do que a gente acredita, né? A gente, o ser humano, a gente não tem direito de julgar o outro, a não ser que eu seja uma autoridade, né, aqui na Terra. Se eu fosse um juiz, se eu fosse, né, quem faz o trabalho. Agora, não tendo papel nenhum de julgar alguém, né? A lei tá aí, a lei tem que ser cumprida, a lei da Terra tem que ser cumprida. E se eu não sou nenhum, né, responsável pelo que a lei seja cumprida, eu não tenho autoridade nenhuma. Então, eu fui até para um evento esses tempos, na qual ele colocava à prova o nosso caráter, né, dentro do que a gente acredita. Falou, pô, mas aí tinha uns teatros, né, tipo, era muito real, assim.
Aí, nesse teatro, eles falavam, tipo, quem que já fez isso? Quem venceu a masturbação? Quem tá passando por isso? Aí a pessoa ia lá na frente. Aí falava, vem abraçar essa pessoa, tal, né? Profetizando na vida dela que ela venceria aquilo. Quem já foi abusado, tal. E as pessoas, com aquela dor na alma, né? Ter lembrado do passado, tal, e chorava muito. A gente ia, abraçava, fazia aquele momento. Aí teve um momento que falou, você que já abusou de alguém, você que já estrupou, você já vem aqui na frente. E foi, né, foi alguns homens assim, porque um foi, aí os outros foi, aí falou, tá, fez o evento, aí todo pastor ficou olhando assim, falou, cadê as pessoas para abraçar? Porque na hora né, do pedófilo, as pessoas recuou, então é um tipo de coisa assim que a gente tem dificuldade ainda em aceitar. E nem é isso que eu acredito que Deus espera da gente. A gente não tem que, né, dentro do que eu acredito, não tem pecadinho, não tem pecadão. Tem o erro, né? Claro, tem o ato, tudo, mas para Deus tudo tem perdão. Desde que a pessoa se arrepende. E é sobre isso, e é sobre isso que a gente vive. É sobre isso que a gente prega. Então, como que a gente saiu naquele momento? Como hipócritas. Que prega algo e não vive aquilo. Tipo, eu posso eu posso perdoar você, o Márcio, que deu um tapa na minha cara ontem. Mas eu não posso perdoar o cara que estrupou, o cara que matou alguém? Pô, que crente sou eu? Que cristão sou eu? Então, dentro do que eu acredito, tem muito isso daí. A gente tem que se colocar no lugar da pessoa. Ô, Alisson, o que a sua profissão tem a ver com você? O que vocês têm em comum? Nossa. É isso aí que a gente falou. Tipo, eu gosto de falar. Vixe, pra caramba. E se conectar com as pessoas de verdade, verdadeiramente. De uma forma tanto visual, né, que você consegue promover isso, porque a pessoa visualmente fica bonita. Uhum. E tanto ali na conversa, né, no diálogo, que é muito importante. A gente se conecta. Porque hoje, que nem falou, muitos profissionais sabem cortar cabelo. Ou sabem entregar algo. Se é bom é outra conversa, mas entrega algo. Consegue suprir a demanda. Vamos falar a palavra certa. Mas eu acho que vai de profissional a profissional sempre entregar algo a mais, sabe? Tipo, eu acho que eu acredito muito nisso aí. E você sempre tá com o seu cabelo nos trinques? Tô nada, eu sou relaxado. Eu não tenho mas você acredita nisso? Que tem que ser vitrine? É porque eu não tenho tempo, de verdade. Fala pra você, eu não tenho. Eu entro no salão, tipo, a hora que eu entro, a hora que eu saio, o tempo todo cortando cabelo. Então, às vezes eu não quero abusar do profissional ali, mas eu sei essa importância. A gente vive, assim, a gente tem que vender o nosso peixe. Mas também não fico no extremo. Se não dá pra cortar, esse dia eu mesmo cortei. Salão lotado lá, e eu falei, cara, eu preciso abaixar esse cabelo aqui. Eu mesmo passei a máquina e minha mulher lá no caixa, falei, vem aqui, fala meu pezinho aqui pra mim. É interessante que todo mundo fala dessa questão que a gente tem que ser a vitrine, né, do nosso trabalho. Mas, por exemplo, vocês iriam vou pegar um nutricionista. Vocês iriam num nutricionista gordo, obeso, mas que ele tem os melhores resultados, ou vocês iriam num nutricionista nos trinque e que não tem resultado nenhum? Eu foco no resultado. Isso não quer dizer nada, mas tem o preconceito. Sim, tem são preconceitos, né? Por exemplo, se você fala pra mim, ó, vou te passar um contato nutricionista, aí você me manda o perfil dele, sem falar que ele é bom, tá? Aí você vai lá e olha o perfil do cara, você vê o gordinho lá, você fala, meu Deus, beleza. Aí você não vai. Mas você fala, não, ele é bom, ele é top, ele estudou, olha os alunos dele, fala, então, beleza, porque é um estilo de vida dele. Sim. Para ele tá bom, né? Eu conheço profissionais que são assim. Até personal, né? Sim. Tem personal que não todas tem um as corpo áreas. assim, falar, pô, velho, porque você acha na sua cabeça que o personal tem que ter um corpo top. Então, você vê lá personal magrelo, você vê personal que não é gordo, mas também não é forte. Uhum. Tanto quanto mulher quanto homem. Sim. E não quer dizer nada. E você, Paco, o que a sua profissão tem de semelhante com você? Hoje eu não sei nem definir o que sou eu, o que sou profissão, né? Como eu comecei muito cedo, na verdade, o que eu senti, assim... Cara, eu me senti uma pessoa importante.
Eu tinha muito complexo, né? Eu aprendi isso agora, né? Avaliando, Mas foi pra você. avaliando como tá bom. adulto, né? Então bebe. As condutas que eu tinha, eu descobri que eu tinha muito complexo. Então eu me sentia muito inferior, eu era muito dependente de alguém. Uhum. Tipo, ou do meu vizinho que me ajudava, ou tipo, eu jogava bola, tem que fazer o uniforme. Sempre o pai de alguém pagava pra mim. Então eu não conseguia fazer nada sozinho. Então, desde o momento que eu comecei a trabalhar, cortar cabelo, eu comecei a viver sozinho. Então isso daí deu muita maturidade e me fez enxergar eu como um cara independente, como um homem mesmo de verdade. Então isso daí mudou muito, cara, pra mim. Porque eu comecei muito cedo, assim. E qual que era a pergunta mesmo? Perdão. O que a sua profissão Tem a ver com comigo? você? Ah, tá. E hoje, né, depois que eu comecei a cortar cabelo, comecei a ter o meu estilo de vida, de visitar muitas pessoas. Então isso tem muito a ver com a parte de aconselhar, porque o trabalho que eu faço, né, na minha igreja, eu sou líder do Ministério de Missão. Então eu sou responsável pelos trabalhos fora da igreja. Então minha barbearia não é dentro da igreja. Então eu já sou responsável e já. Então isso tem muito a ver comigo, tipo, o que eu exerço na igreja, o que eu sou na barbearia. Então não muda, se você me ver na rua, eu sou a mesma pessoa. Você vê eu na igreja, eu sou a mesma pessoa, que você vê eu na barbearia, eu sou a mesma pessoa. Então não tem um Paco dentro ou um Paco fora da barbearia. Eu acho que eu sou a mesma pessoa. Consigo manter Sim. essa questão. Aí eu vou voltar lá no início, que você que começou, Alisson. Quando você começou a se apresentar, você falou assim, seu sentido da vida aqui, né? Então eu vou te fazer essa pergunta. Qual que é o sentido da sua vida aqui nesse planeta Terra? Você tá aqui nesse planeta Terra pra quê? Cara, muita coisa mudou. Tipo, hoje eu tenho uma mentalidade diferente do que eu tinha. Acho que a gente... Hoje eu falo que eu sou barbeiro. Eu estou barbeiro, eu não sou barbeiro. Isso é da PNL. Porque você não é, você É. está. Porque as pessoas querem rotular as pessoas. Sim. E Fantástico. até a igreja também. Né? Eu também sou cristão. Mas a igreja Você quer está rotular. cristão. Você está cristão. E tipo assim, a gente não pode rotular as pessoas. Não pode. Tipo, você é o quê? Aí a pessoa vive a vida inteira sendo aquilo e às vezes não dá espaço para outras oportunidades, né? Uhum, sim. Então eu acredito assim, eu tenho outros empreendimentos hoje, então mudou muito minha cabeça. Eu invisto em outras coisas, não só na barbearia, porque a pandemia ela já veio para isso. A gente não depender só de uma fonte, porque eu alimento 6, 7 bocas ali, então fora a minha família. Então, cara, não é brincadeira isso. A gente não pode, tipo, pôr todos os ovos na mesma cesta. E às vezes você fala isso para um cristão, um religioso, o cara fala, não, você não pode, você está confrontando a Deus. Fala, cara, acho que não é assim. Eu acho que a gente tem que abrir a mente para as possibilidades. Eu confio em Deus, né? Mas tem a nossa parte a ser feita. A gente não pode jogar nas costas de Deus tudo. Né? E a gente só veio aqui para ver a nossa vida e desfrutar da terra, né? Viver uma vida abundante. Né? E eu quero aproveitar o máximo do jeito certo, sem denegrir ninguém, sem quebrar os meus princípios. Simples, é simples, não é nada difícil. Uhum. Mas a barbearia hoje não me define quem eu sou. Eu amo o que eu faço, eu gosto de verdade. Sim, a gente fala nesse está barbeiro, está cristão, porque o Alisson, ele é muito mais do que o barbeiro, ele é muito mais do que o cristão. O Alisson, ele é composto de várias coisas. Ele é muito maior do que o que ele faz. E eu vejo também pessoas que usam a religião também para fugir. Você vê que a pessoa está longe de Deus, mas ela usa a religião para ser alguém ou para ser aceito. E tá longe de ser aceito de Deus, assim, na cabeça da pessoa. Mas ela tá ali porque ela quer ser aceita pelas pessoas, não é nem por Deus. Uhum. E é onde a gente às vezes toma uns tombos aí legal, né? Quando fala, é cristão, dá até medo. Eu falo às vezes, o cara fala, eu sou cristão. Eu já levei, de verdade, já levei tanto tombo, assim, de pessoa que falava assim, eu sou isso, sou aquilo. E aí quando você vê a vida da pessoa, não condiz com aquilo que ela fala. E aí prejudica outras pessoas. Então, ninguém é perfeito. A gente está aqui para errar. Mas eu acho que a humildade, tipo assim, você errar e você consertar os seus erros. Quantas vezes já não pisei na bola com alguém?
e ter que abaixar a orelha e falar, não, vou lá, tem que conversar com a pessoa. Querendo ou não, eu falei algo que eu não deveria ter falado, eu fiz algo que eu não deveria ter feito. Por mais que eu tinha na minha razão. Mas eu machuquei alguém também. Talvez a pessoa fica... Talvez não é eu que durmo pensando nela, mas ela dorme pensando em mim. Sabe igual você falou? Tipo, a pessoa ficar presa a você. E você sabe, mas você não vai lá e não faz nada. E... é isso. Eu acho que... a vida acho que não é muito difícil de viver, não. Se tá difícil, é porque tá errado. É. Opa. Alguma coisa a pessoa tá fazendo errado, né? Sim. Ô, Paco, e o que você tá fazendo aqui nesse planeta Terra? Você veio aqui fazer o quê? Tem... dentro do que eu acredito, eu tenho a Bíblia como respaldo, né? Tem muito respaldo dentro da Bíblia. Eu acredito que eu vim aqui para servir a Deus, né? E o primeiro maior mandamento da Bíblia é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo maior é amar o próximo como a ti mesmo. Se eu tô fazendo essas duas coisas, meu irmão, eu tô passando aqui... É um caminho certo. Tô seguindo o meu caminho. Então eu vim para isso, para amar a Deus acima de todas as coisas e meu próximo como a mim mesmo, sabe? Então eu sempre procuro seguir essa linha aí, eu sempre procuro, né, oferecer meus cultos a Deus, né? Sempre procuro ajudar as pessoas, sempre procuro amar as pessoas, sempre procuro entender o que tá passando, até porque minha vida não foi fácil. Se eu tô aqui hoje é porque alguém me entendeu, com amor, sabe? Com amor, me cuidou de mim, com amor me mostrou o caminho. Então, da mesma forma, a mesma estratégia que foi usada comigo, eu uso com outras pessoas também. Então, eu acredito que eu vim pro mundo para isso, para ajudar as pessoas e para amar a Deus. Então, uma coisa assim que eu comecei a me questionar muito, né? Nos momentos difíceis a gente começa a questionar, né? Não a Deus, mas às vezes a situação que a gente às vezes passa, muitas vezes não tem situações, a vida da gente nem sempre é um mar de rosas. E, cara, eu quase entrei numa depressão há uns 2 anos atrás. Pra mim foi... tive crise de ansiedade. Eu achei que eu nunca ia viver isso. Eu falava, isso é coisa de doido, cara. Isso aí não existe. Isso aí não vai me pegar. E me pegou. E hoje eu consigo entender. Eu consigo discernir esses sentimentos. E às vezes, muitas vezes quer voltar. E você fala, cara, realmente, que loucura quando você consegue identificar um sentimento que não pertence a você. E fala, cara, isso é demais. E uma coisa que me fez questionar muito é quem eu sou. Né? E eu achava que... porque você vai nessas palestras, você vai nesses negócios, tudo aí, os outros falam, você é isso, é aquilo, né? Entra aquela parte que a gente estava falando. E você ser alguém, porque você quer se encaixar em alguma coisa. E, cara, quando eu entendi isso, virou a minha vida, a chave dentro da minha cabeça. E isso eu passo com meus filhos, eu ensino eles. Eu ensino isso para minha esposa também. Na verdade, quem a gente é, quem somos, quem eu sou. Fala, eu sou filho de Deus. O que vim depois disso, tipo, não vou me rotular nada, sabe? Então, assim, eu sou filho de Deus e ponto final. Cada um acredita aquilo que quer, mas eu sou filho de Deus. E o que é ser filho? É ser filho, cara. Seu filho, ele acorda de manhã, te dá um beijo, te dá um abraço, vê você, te dá bom dia, né? Respeita, briga, né? E é uma criança, então eu me vejo hoje como uma criança diante de Deus, né? E eu falo, cara, eu não quero responsabilidade assim, tipo, e não entregar algo verdadeiramente. Então eu prefiro ser eu. As coisas têm que fluir na minha vida hoje. Eu tentei levar o mundo nas costas e acho que essa pressão acabou me machucando e quase me levou a essa depressão. E falei, cara, não, vou levar a vida mais leve, sem muita cobrança. Vou fazer o que tem que ser feito, né? Vamos ver um dia de cada vez. Eu sou muito ansioso. Cara, eu sou muito futurístico. Se você falar, vamos fazer um projeto, eu já penso em tudo. Já estou imaginando, na minha cabeça já está fritando. Eu, às vezes não durmo pensando naquilo lá, né? E eu sou assim, entendeu? E você falou, a gente tem que aceitar, a gente tem que abraçar isso. Com certeza. Né? Mas até um ponto que não... pra gente também não ser prejudicado, né? Sim. É claro que cada um tem o seu entendimento e ninguém é dono da verdade, né? Ninguém sabe aqui qual é a verdade. Eu me entendo assim, eu não sou filho de Deus. Eu sou Deus, né?
Porque, inclusive, tem uma frase na Bíblia que vós sois Deus. Então, eu acredito que se Deus ele é onipresente, então tudo é Deus. Como se ele fosse o mar. E tudo que está dentro do mar pertence a Deus. Então, se eu estou dentro do mar, porque eu sou Deus também. Eu sou um pequenininho, uma fraçãozinha pequenininha de todo Deus. Porque todos nós, juntando tudo, o universo todo e as galáxias, isso é Deus, né? Com certeza. Então, eu também acredito. Porque a Bíblia fala que a gente somos imagem e semelhança. Então não deixa de ser, né? São entendimentos diferentes. Sim, mas é legal. São ideias, né? Mas é isso que eu queria finalizar, é isso, né? Gosto muito da profissão, me fez conquistar muita coisa, tá perto de pessoas maravilhosas de verdade. E me afastou de muitas pessoas também, né? Que passaram na minha vida. Mas tudo fez... Porque aquilo que não te mata te torna mais forte. Uhum. Então a gente passa por situações e fala, cara do céu, eu consegui passar por isso. E você fala, puxa, eu vou ter que passar por isso, eu não vou aguentar. Aí quando você passa, fala, puxa, eu passei, né? Tipo, eu achei que eu não ia aguentar e aguentei. Né? Então, o que Deus que tem pela frente, a gente vai ter que desbravar, vai ter que enfrentar as dificuldades, os medos, né? Para continuar crescendo, para continuar sendo luz mesmo na vida das pessoas. Né? E eu falo isso porque eu questiono muito o cliente. Fala, quem que é você? Às vezes a pessoa tá tão perdida, gente, de verdade. A pessoa tá tão perdida que ela tá buscando algo e nem ela sabe quem ela é. Sim, isso é interessante porque quando a gente pergunta para a pessoa quem é a fulano, né? Quem é o fulano, eles começam a falar o que eles fazem. Isso. Eles não conseguem falar quem eles são. Eles falam o que eles fazem, né? E isso não define quem eles são. Não define, não. E é isso aí que eu queria finalizar. Porque o que a gente faz é momentâneo. Hoje eu posso estar fazendo isso, mas amanhã talvez eu vou estar fazendo outra coisa, né? Ninguém sabe o que vem pela frente. Aí muitas você vai nessas palestras, aí a pessoa quer empurrar, sabe? Quer falar, ó, porque a pessoa viveu aquilo, aí você acaba tornando aquela dor daquela pessoa, aquela experiência, você fala, não, vou viver isso, porque o cara viveu isso. Sim. Fala, não, cara, as experiências são diferentes, a vida é diferente. Às vezes o que o cara viveu serviu para ele, não vai servir para você. Às vezes serve de exemplo, de esforço, de perseverança. Sim. Mas eu falando por mim, eu já vivi isso, de querer ser o que os outros queriam ser, sabe? E me atrapalhou muito. Eu falei, não, pera lá, o que eu vim fazer aqui? Vou focar no meu, caramba, não vou ficar olhando pro lado. Sim. Vou ficar sonhando o sonho dos outros. Aham. A realidade é diferente, o estado é diferente. Né? A A população, família de origem é diferente. a cultura, o poder que move o dinheiro ali, né? Como fala a palavra certa, como o dinheiro gira ali, o comércio, né? O poder de compra, de venda, né? Sim. Então não dá para me basear na minha realidade, na minha cidade. Eu tenho que fazer o que eu posso dentro do meu limite e tentar romper, né? Beleza, eu quero agradecer a presença de vocês, fico muito feliz por vocês terem aceito. E gratidão de coração mesmo. E eu tenho um presentinho aqui para vocês. Aí, show de bola. Aí, deixa eu ver aqui o nome de vocês. E aí, enquanto vocês abrem o presente de vocês, para mostrar aqui pro pessoal o presente, eu queria que vocês falassem, se o Alisson quiser começar, onde que o pessoal te acha? Onde que o pessoal entra em contato com você para saber sobre mais seu trabalho ou para ter o seu trabalho? Ó, pelo Instagram, né? Mais fácil. @Santana Alisson. Nessa ordem você já acha lá. Não é difícil, não. Beleza? E como que o pessoal te acha, Paco? Também no Instagram fica mais fácil, né? @barbearia Paco. Tá? E lá você vai ter acesso à minha agenda, já o link da minha agenda. Lá você consegue agendar o seu horário já. Obrigado. Beleza, então vocês que estão aqui nos ouvindo, né, ou nos assistindo pelo YouTube ou pelo Spotify. Então esses são os links onde vocês acham, que tá aqui embaixo, onde vocês acham o Alisson e o Paco. Gratidão. Show de Vamos bola. ver aí o presente Vamos de ver, vocês vou pra gente tentar abrir finalizar. Que isso, ó. Presentinho do Márcio, né? O que representa tudo isso daqui. Sou grato aqui, foi uma experiência fantástica. Depois a gente vai postar aí
no YouTube e no podcast, podcast aqui, né? Que a gente falou, o conteúdo. E tem um presentinho aqui. Aí lá lá vai estar falando como que eu conquistei 1 milhão em 7 dias, tá, galera? Teve pessoal aí já comentando aqui, na zoeira. Brincadeira, mas eu vou mostrar aqui o presentinho. Que isso, velho. Será que eu Que consigo? coisa grande, eu vou filmar aqui. Ó. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, Márcio. Obrigado, gratidão. O que deve ser? Ó, uma xícara. Deixa eu ver. Olha a carinha do cara, velho. Ai, que da hora, mano. Ó, minha cara, velho. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Isso aqui tem que filmar. Igualzinho. Até o sorriso Colgate. Ô, Márcio, obrigado, viu, Ficou mano? muito bom, viu? Eu que agradeço. Bela Gratidão, experiência aí. Esse aqui é um monstro. Ó, É bem que eu vim de preto. Hein? Aí, ó. É. Cadê o óculos? Ah, eu esqueci o óculos, cara. Show de bola. Gente, obrigado. Tamo junto, Deus abençoe. E acompanha aí depois o podcast. Tamo junto. Márcio, obrigado, viu? De coração.